Está no ar o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença. Olá, ouvinte. Hoje é quarta-feira, 17 de dezembro de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você sempre de segunda a sexta ao vivo, das 4 às 5 da tarde, pelo horário de Brasília. Pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Paulo Meirelles e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa com o nosso Giro de Notícias. É hora do Giro de Notícias. E abrimos o nosso giro falando da última reunião ministerial de 2025, realizada hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. Durante o encontro de apresentação dos resultados do governo em 2025, o presidente Lula falou das diferentes fases do governo desde 2023. Nós começamos esse governo falando a palavra reconstrução e união. Ou seja, a gente pegou um país desmontado, a gente começou a reconstruir, e a gente trabalhou muito a questão da união. Depois, no começo desse ano, a gente começou a falar que a gente estava, plantando e que esse ano seria o ano da colheita. Então, nós já anunciamos todas as políticas sociais que a gente tinha que anunciar, todas. O presidente também destacou as conquistas ao longo deste ano. Vamos ouvir mais esse trecho do discurso. Aqui tem gente que participa de governo nosso desde 2003. E eu acho que nós estamos vivendo um momento, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do financiamento dos nossos bancos, BNDES, Caixa, Banco do Brasil, BASA e BNB, do ponto de vista do crescimento da nossa indústria, do ponto de vista do crescimento da agricultura, nós estamos vivendo um momento quase que ímpar na história desse país. Ou seja, e muito mais importante é que nós vamos terminar o ano aprovando algumas coisas sagradas nesse país. Ontem terminou de votar a política tributária na Câmara, que foi aprovado. Hoje acho que vai para o Senado para ser votado e eu acho que vai ser aprovado. Nós aprovamos a questão do imposto de renda, ou seja, tudo aquilo que, teoricamente, os analistas políticos achavam impossível acontecer num governo que tinha menos de 120 deputados, numa Câmara de 513, e num governo que tinha 14 ou 15 senadores, num Senado de 81, aconteceu. Aconteceu pela persistência de cada um de vocês, aconteceu pela capacidade de conversa que vocês tiveram, pela capacidade de argumentação. Aliás, eu falei para o Trump, fica mais barato conversar e menos sofrível conversar do que guerra. Se a gente acreditar no poder do argumento, no poder da palavra, a gente evita muita confusão na vida dos países. E assim nós conseguimos terminar o ano numa situação amplamente favorável. Acabamos de ouvir alguns trechos da fala do presidente Lula na última reunião ministerial de 2025, realizada hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. Para ouvir o discurso na íntegra, basta acessar radiogov.ebc.com.br. E vamos seguir com o nosso programa, é o Giro de Notícias. Ainda falando do presidente, Lula participou ontem de reunião sobre prevenção e combate à violência contra as mulheres. José Carlos Andrade. O presidente Lula participou nesta terça-feira, 16 de dezembro, de uma reunião sobre prevenção e combate à violência contra as mulheres. O encontro reuniu representantes do Poder Executivo, do Judiciário e autoridades de diferentes áreas. Segundo a Presidência da República, a reunião teve como objetivo discutir a construção de propostas conjuntas para fortalecer ações de enfrentamento à violência e ampliar a articulação entre os poderes públicos. Durante o encontro, foi destacada a necessidade de atuação integrada entre União, Estados e municípios, além da participação da sociedade para prevenir a violência e garantir proteção às mulheres.
A agenda contou com a presença de ministérios como o das Mulheres, de Direitos Humanos, da Igualdade Racial, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, além de representantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior Eleitoral, do Ministério da Justiça, da Educação, da Defensoria Pública da União e de governos estaduais. De acordo com o governo, as discussões fazem parte de um conjunto de iniciativas voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento de políticas públicas e à ampliação do acesso à proteção e à justiça para mulheres em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. E o presidente Lula assinou um acordo que moderniza o metrô do Recife. Lucília Araújo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta terça-feira um acordo de cooperação técnica com o estado de Pernambuco para a modernização da rede metroferroviária da região metropolitana do Recife. A iniciativa integra o programa de parcerias de investimentos e prevê investimentos estimados em 4 bilhões de reais nos 5 primeiros anos após a assinatura do contrato de concessão. Segundo informações da Presidência da República, o acordo tem como objetivo estruturar a transferência de ativos da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, para o governo estadual, com base em estudos elaborados pelo BNDES. O processo será acompanhado pelo Ministério das Cidades e pela Casa Civil. Durante o momento de assinatura do acordo, o presidente Lula destacou que o governo não faltará com a palavra dada a Pernambuco e que quer garantir ao Estado o direito a transporte digno. Pelo cronograma apresentado, até o fim de 2026 estão previstos cerca de 57 milhões de reais em investimentos iniciais para obras de melhoria nas estações, além do reforço da frota com incorporação de novos trens. A concessão terá prazo de 30 anos e prevê, entre outras ações, a aquisição de novos trens e veículos leves sobre trilhos, além de estudos para integração tarifária com outros modais de transporte. Atualmente, o metrô do Recife atende 4 municípios da região metropolitana e transporta, em média, entre 160 mil e 180 mil passageiros por dia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. A Conab entrega mais de 1.200 máquinas agrícolas para impulsionar a agricultura familiar no Brasil. Os detalhes com Claudimário Carvalho. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, iniciou a entrega de 1.272 máquinas agrícolas para fortalecer a agricultura familiar em todo o país. A ação integra o projeto Mecaniza Mais e o programa Arroz da Gente em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte e atende cerca de 440 associações e cooperativas rurais, alcançando aproximadamente 8 mil famílias. Entre os equipamentos estão motocultivadores, colheitadeiras de milho e arroz, plantadeiras, roçadeiras, mini-tratores e carretas agrícolas. A previsão é concluir as entregas até março de 2026, contemplando as 27 unidades da federação. A mecanização deve melhorar as condições de trabalho no campo e ampliar a produção de alimentos destinados a programas públicos e ao mercado consumidor. A Conab projeta aumento médio de 30% na produção das famílias beneficiadas, além do fortalecimento da renda rural e da segurança alimentar. As máquinas contarão com assistência técnica e monitoramento de uso e parte dos produtores deverá ampliar em 10% o fornecimento de alimentos aos programas executados pela companhia. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. E olha só que notícia interessante, hein? As autoescolas veem aumento de 200% na procura após o lançamento da plataforma CNH do Brasil. Dilson Santa Fé. O Ministério dos Transportes divulgou que autoescolas de diferentes regiões do país registraram aumento na procura por serviços de formação de condutores após o lançamento da plataforma CNH do Brasil. Levantamentos iniciais indicam um crescimento de até 200% no número de orçamentos e solicitações em algumas unidades, já na primeira semana de funcionamento. De acordo com relatos do setor,
A maior adesão está relacionada à redução de custos no processo de obtenção da primeira Carteira Nacional de Habilitação. As mudanças incluem a oferta gratuita de curso teórico e a retirada da exigência mínima de 20 horas de aulas práticas antes da prova, o que pode diminuir significativamente o valor final, a depender do estado. Autoescolas também observam alteração no perfil dos candidatos, com maior presença de jovens entre 20 e 25 anos, além de pessoas que buscam habilitação por necessidade profissional. Segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito, divulgados nesta terça-feira, mais de 1 milhão de brasileiros solicitaram a abertura do processo para tirar a primeira CNH desde o lançamento da plataforma. A expectativa do setor é de que a medida amplie o acesso ao documento, especialmente entre pessoas que antes não conseguiam arcar com os custos do processo, e contribua para a regularização de condutores em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Aeroportos regionais vão receber 1 bilhão e 800 milhões de reais em investimentos. Landemir Filipim. O governo do Brasil anunciou investimentos estimados em 1 bilhão e 800 milhões de reais para ampliação e modernização de aeroportos regionais em todo o país. Os recursos fazem parte de uma carteira de projetos do Ministério de Portos e Aeroportos para o ciclo de 2026 e 2027. Ao todo, a estratégia contempla 31 aeroportos localizados em 16 estados. Segundo o Ministério, o objetivo é fortalecer a aviação regional, ampliar a conectividade aérea e atender à demanda por transporte em regiões com menor cobertura de voos regulares. A carteira prevê 3 frentes de atuação. Obras com projetos já avançados, que somam pouco mais de 500 milhões de reais. Novos empreendimentos prioritários a partir de 2026, com investimentos superiores a 1 bilhão de reais, e ações voltadas a aeroportos em áreas remotas e da Amazônia Legal, com cerca de 250 milhões de reais. O Ministério de Portos e Aeroportos informou que, além das obras, estão previstos estudos técnicos para a avaliação da viabilidade, pavimentação e identificação de novos aeroportos regionais em parceria com estados e municípios. De acordo com o Ministério, a proposta busca melhorar a integração regional e apoiar o desenvolvimento econômico local por meio da ampliação da infraestrutura aeroportuária. Da agência Rádio Gov em Brasília, Landemir Filipim. O Ministério das Mulheres lança diretrizes para medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Vamos saber quais, com o José Carlos Andrade. O Ministério das Mulheres lançou diretrizes para a tramitação de processos de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. O documento foi apresentado em Brasília na segunda-feira, dia 15, e é resultado de diálogo entre instituições do sistema de justiça e organizações da sociedade civil. Segundo o Ministério, as diretrizes têm como objetivo dar mais uniformidade aos procedimentos adotados em todo o país e fortalecer o acesso à justiça para mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Ainda de acordo com a pasta, a proposta busca reduzir diferenças de entendimento entre unidades judiciárias e aumentar a efetividade das medidas protetivas. O material foi elaborado no âmbito do Fórum Nacional Permanente de Diálogo com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha, instância de caráter consultivo e propositivo, coordenada pelo Ministério das Mulheres. Segundo o Ministério, o documento considera a diversidade das mulheres atendidas pela política de enfrentamento à violência, incluindo aspectos como raça, etnia, idade, território, deficiência, condição socioeconômica e identidade de gênero. As diretrizes estão disponíveis para consulta pública no site do Ministério das Mulheres pelo endereço gov.br/mulheres. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Governo do Brasil emite nota sobre o projeto de lei dos serviços de streaming. Os detalhes do documento com Lucília Araújo. O governo do Brasil apresentou em nota oficial divulgada nesta terça-feira, 16, seu posicionamento sobre o projeto de lei que trata da regulamentação dos serviços de streaming e das plataformas de compartilhamento de conteúdo no país. O tema foi discutido em reunião com o relator da proposta no Senado. De acordo com o governo, foram destacados 5 pontos considerados centrais para a construção do marco regulatório. Entre eles, a definição de uma alíquota única de 3% para a contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, a Condecine, aplicada aos serviços de streaming. Outro ponto é a manutenção da Condecine sobre remessas ao exterior, mecanismo já utilizado no financiamento do audiovisual brasileiro. Também foi defendida a destinação dos recursos arrecadados exclusivamente para a produção independente nacional. O posicionamento inclui ainda a proposta de uma cota mínima de 10% de conteúdo brasileiro nos catálogos das plataformas, sem a inclusão de produções próprias e a previsão de um intervalo mínimo entre a estreia nos cinemas e a disponibilização das obras no streaming. Segundo o governo, o objetivo é estabelecer regras que promovam o equilíbrio no mercado audiovisual e ampliem o espaço para a produção nacional. O tema segue em discussão no Congresso Nacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Levantamento aponta que brasileiros viajam mais de avião e pagam passagens mais baratas. Lademir Filipim traz os detalhes desta pesquisa. Brasileiros estão viajando mais de avião e pagando menos pelas passagens. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos, indicam queda de 11% na tarifa média dos voos domésticos entre janeiro e outubro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2022, já descontada a inflação. No mesmo intervalo, o número de passageiros cresceu 24%. De acordo com o levantamento, mais de 83 milhões de pessoas utilizaram o transporte aéreo dentro do país neste ano, frente a pouco mais de 67 milhões 3 anos atrás. Os dados mostram uma redução gradual nos preços das passagens ao longo do período. Em 2022, o valor médio era de cerca de R$ 720. Em 2025, a média ficou em torno de R$ 640. Segundo o Ministério do Turismo, medidas voltadas à ampliação da oferta de voos e ao estímulo da concorrência no setor contribuíram para esse movimento. O crescimento da demanda também aparece nos dados mensais. Em outubro, mais de 9 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos, o maior volume já registrado para o mês, segundo a ANAC. Para a alta temporada de verão, entre dezembro e fevereiro, as companhias aéreas programaram cerca de 150 mil voos, com oferta superior a 20 milhões de assentos, para atender ao aumento esperado de passageiros. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O governo lança crédito de 6 bilhões de reais para caminhoneiros. Lucília Araújo. O governo do Brasil editou uma medida provisória assinada pelo presidente Lula, que cria uma linha de crédito de até 6 bilhões de reais para apoiar caminhoneiros e empresas do transporte rodoviário de cargas na compra de caminhões novos ou seminovos. De acordo com o texto, publicado em edição extra no Diário Oficial desta terça-feira,
medida, os recursos vão ser operados pelo BNDES diretamente ou por meio de instituições financeiras habilitadas. A linha de financiamento atende transportes autônomos, cooperativas, empresários individuais e empresas do setor. A medida prevê que os financiamentos sigam critérios de conteúdo nacional e sustentabilidade ambiental, social e econômica. No caso de caminhões novos, podem ser financiados apenas veículos de fabricação nacional credenciados pelo banco. As condições, como taxas de juros, prazos e carência, ainda serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional. A medida provisória também altera regras para a renegociação de dívidas de produtores rurais. A mudança amplia o alcance da norma editada em setembro e passa a incluir financiamentos do Plano Safra 2024-2025. Segundo o governo, a alteração permite a liquidação de operações contratadas entre julho de 2024 e junho de 2025, inclusive em casos de renegociação, beneficiando produtores afetados por problemas climáticos. As novas regras já estão em vigor. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. Reforma do imposto de renda vai isentar metade dos professores da educação básica. Olha só. Claudimário Carvalho conta essa pra gente. Mais de 600 mil professores da educação básica deixarão de pagar imposto de renda com a nova regra que isenta salários de até R$5 mil. Com isso, mais da metade da categoria passa a ter isenção total, segundo nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, desta quarta-feira, que analisou os efeitos da Lei 15.270 sobre o magistério. O levantamento mostra que o percentual de docentes isentos sobe de 19,7% para 51,6% após a reforma. Outros 21,9% entram na faixa de redução do tributo. No total, cerca de 1 milhão de professores terão aumento da renda disponível, seja por isenção ou desconto no imposto, com impacto mais forte entre quem recebe valores próximos ao piso nacional do magistério. De acordo com o estudo, a medida beneficia especialmente professores com apenas um vínculo empregatício e salários mais baixos, mas também alcança profissionais com múltiplos vínculos e docentes da rede privada. Para o IPEA, a mudança representa avanço na renda da categoria, mas reforça a necessidade de políticas permanentes de valorização da carreira docente em todo o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença. E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para esta quinta-feira, 18 de dezembro. Previsão do tempo para quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Região Centro-Oeste. Em Goiânia, Goiás, o dia vai ser de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar gira em torno de 95% a 70%. Colíder, em Mato Grosso, comemora aniversário com muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 70%. Região Nordeste. Em João Pessoa, na Paraíba, quinta-feira vai ser de céu com muitas nuvens. A temperatura marca mínima de 24 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar vai de 90 a 50%. São Julião, no Piauí.
completa mais um ano de fundação com céu repleto de nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar varia de 70% a 30%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, vai ter uma quinta-feira de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 25 e a máxima de 34 graus. A umidade do ar é de 80% a 50%. Rio Branco, no Acre, céu de muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 94% a 60%. Região Sudeste. No Rio de Janeiro, capital fluminense, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima é de 18 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar vai de 100% a 65%. 7 Barras, em São Paulo. Celebra aniversário com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima é de 15 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 100% a 50%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, a previsão é de céu com poucas nuvens, com os termômetros registrando mínima de 11 e máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar oscila entre 100% e 35%. Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. O dia de aniversário vai ser de céu claro. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 18 de dezembro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí, que fazem aniversário em 18 de dezembro. Parabéns para Colíder, em Mato Grosso, São Julião, no Piauí, 7 Barras, em São Paulo e Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, completando mais um ano amanhã. Vamos dar aquela olhada rápida aqui no Comunica PR para saber, uma pinçada, né, como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Colíder, no Mato Grosso, Plano Safra, 468 contratos fechados neste ano de 2025, com 185 milhões em financiamentos. São 227 contratos para o pessoal grande do agro, que ficou com 165 milhões, e o pessoal da agricultura familiar ficou com 24 milhões em 241 contratos através do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. São Julião, no Piauí, tem pouco mais de 6 mil habitantes lá e 1.381 famílias recebem o Bolsa Família, com um benefício médio de R$ 666 em São Julião do Piauí. 7 Barras, em São Paulo, tem educação lá, claro, né? 303 estudantes recebem o programa Pé de Meia todo mês, lá em 7 Barras, em São Paulo. E o governo federal já investiu R$1 milhão em 2025 só para este Pé de Meia para os estudantes de 7 Barras. Em Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, nós temos aí 95 moradias entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida neste ano de 2025, 95 moradias em Não Me Toque, Rio Grande do Sul. Você ainda vai ouvir no nosso assunto federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h29. Chegou a hora do Prosa Rural. Nesse episódio de hoje, o tema é Peixe bom é aquele que tem boa sanidade. Vamos aprender sobre sanidade de peixes e como manter um plantel de animais livre de doenças. Roda aí, Boró.
Vem aí, mais um programa Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive no campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa. Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte! Já estamos no ar com mais um Prosa Rural. Você já sabe, mas não custa lembrar, que esse é o programa de rádio da Embrapa. É isso mesmo, Macau. Um programa que sempre fala de soluções para você que é produtor e produtora rural. Tudo baseado em conhecimento científico e em pesquisa. Afinal, para levar informação clara para o produtor, é preciso que essa informação seja fruto do trabalho de quem se dedica à ciência. Sem dúvida alguma. E o conhecimento científico é gerado junto a parceiros, inclusive produtores rurais, que com sua experiência de campo ajudam a Embrapa e outras instituições a desenvolverem suas pesquisas. Exatamente, Juliana. E o tema de hoje tem tudo a ver com experiência prática no campo, no caso, na água. É mesmo, Macau. Vamos falar hoje sobre sanidade de peixes, ou seja, vamos detalhar como você, piscicultor ou piscicultora, pode identificar se seus animais estão com aquela saúde que é fundamental para um bom crescimento. Vamos deixar de papo então e bora ouvir quem entende do assunto. O jornalista Clênio Araújo, da Embrapa Pesca e Aquicultura, que fica em Palmas, no Tocantins, vai conversar com uma pesquisadora. É a Patrícia Maciel, que trabalha diretamente com sanidade de espécies aquícolas. É com você, Clênio. Dedo de prosa. Estamos com a Patrícia, pesquisadora aqui na Embrapa Pesca e Aquicultura. Conta pra gente, por que é fundamental o produtor estar sempre muito atento às condições de sanidade do seu plantel de peixes? Olá, Clênio. Olha, é fundamental, pois a sanidade tem relação direta com os custos de produção. Um plantel saudável permitirá maiores ganhos relacionados à produtividade, pois o animal em um ambiente adequado, recebendo ração de qualidade e manejos direcionados, vai conseguir expressar melhor o seu potencial. Além disso, o plantel saudável demanda menos mão de obra para manejos relativos a tratamento, por exemplo. Enfim, como sempre alertamos, no caso de cultivos de animais aquáticos, a prevenção é o melhor remédio. Prevenir doenças de peixes é mais fácil e tem menos custos do que lidar com tratamentos e perdas na produção. Fala agora, Patrícia, algumas dicas bem simples de como o piscicultor consegue identificar se tem doença no meio dos seus peixes. Tem alguma coisa que é possível identificar visualmente? Olha, Clênio, o cultivo de alguns organismos aquáticos, incluindo os peixes, tem uma diferença importante em relação aos cultivos de outros animais mais comuns, como o cultivo de aves, suínos e bovinos, por exemplo. Bom, no caso da criação de peixes, não conseguimos observar visualmente os animais durante todo o ciclo produtivo, pois esses estão ali, mergulhados na água. A gente tem um contato, eventualmente, no caso de uma biometria ou de um manejo de transferência desses peixes entre viveiros, enfim. Então, se o produtor tiver a oportunidade de avaliar visualmente os seus peixes, nesses casos que eu mencionei, ele deve ficar atento se há alguma variação da coloração normal desses peixes, se há presença de lesões no corpo, nadadeiras ou boca, se há presença de corpos estranhos que podem direcionar para a presença, por exemplo, de alguns parasitos, abrir os opérculos para avaliar a coloração das brânquias, que a gente também conhece como guelras, que deve ter uma coloração mais avermelhada, enfim, verificar alguma anormalidade nesse animal, incluindo também ali uma redução do ganho de peso esperado daqueles peixes. Mas, como eu disse, como o peixe durante o cultivo fica embaixo da água, para o produtor identificar se tem doença no meio dos seus peixes, é importante que ele esteja alerta aos sinais que esses peixes apresentam e também aos sinais do ambiente. Então, por exemplo, no primeiro caso, o produtor deve ficar atento ao comportamento alimentar dos animais. Peixes doentes geralmente reduzem o consumo de ração e essa redução é sempre perceptível por um produtor atento.
e, nesse caso, é um bom indicativo para a investigação de possíveis problemas na criação. Além disso, peixes doentes podem apresentar comportamentos alterados no ambiente aquático. Mais outros exemplos: os peixes podem estar nadando em cardumes na superfície da água, podem saltar para fora da água com frequência, podem ficar se esfregando nas margens do tanque, ou mesmo podem nadar de forma descoordenada, o que chamamos de natação errática. Esses sinais, eles são muito diversos, eles podem ser indicativos de diversos problemas na produção e, a partir desses sinais, a investigação deve ser feita. Eu também havia falado sobre a atenção do produtor quanto ao ambiente, aos sinais do ambiente, já que ele não pode enxergar o peixe dentro da água, deve ficar atento ao ambiente que esses peixes estão sendo criados. Então é preciso manter a qualidade da água do tanque, do viveiro ou da estrutura de cultivo que ele está utilizando em condições adequadas para a criação, pois isso impactará diretamente na saúde dos seus peixes e do seu plantel. Muito obrigado, Patrícia. Agora com vocês de novo aí no estúdio. Muito interessantes essas dicas da pesquisadora Patrícia. Coisas bem simples e práticas que o produtor deve ficar atento. Sem dúvida, Juliana. Afinal, um plantel de peixes saudável é o primeiro passo para o sucesso da piscicultura, concorda? Concordo sim, Macau. Sem saúde, nada feito. É isso aí. Vamos agora ouvir uma pessoa que está sempre prestando atenção a esses detalhes e à saúde de seus peixes de forma geral. Vamos lá. Quem fala sobre sua experiência é Estevão Coutinho, piscicultor lá em Palmas. E de novo, quem conversa com ele é o Clênio, jornalista da Embrapa Pesca e Aquicultura. Fala, produtor! Estevão, como você fica monitorando a saúde dos peixes do seu cultivo? Tem alguma técnica diferente? As técnicas de monitoramento que a gente tem hoje para verificar a saúde dos nossos peixes, tanto alevinos quanto matrizes, quanto peixe engorda, consiste basicamente em observar bem o comportamento deles, né, no primeiro momento, ver se não está tendo nenhuma lentidão e principalmente se eles estão se alimentando bem. Dificilmente o peixe, quando ele está parasitado com alguma doença, ele se alimenta bem, ele se demonstra bem ativo. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente conta, ver se o animal está, né, respondendo bem quando a gente joga alimentação. Ver essa primeira característica, que já demonstra muito bem se ele está ou não parasitado. Um segundo momento, quando a gente tem a oportunidade de manejar o peixe, a gente dá uma olhada nas escamas, nas guelras, né? A gente abre a boca dele para ver se a gente consegue identificar algum parasito externo e para ver como é que está a fisiologia dele, a morfologia dele, se ele está um peixe saudável, né? Se ele está com muco viscoso. A gente dá uma observada nessas características mais básicas dele, né? Então, basicamente, são essas técnicas que a gente tem hoje para observar mais básicas aqui, os peixes na nossa piscicultura. E você procura buscar informação técnica para entender melhor o que está acontecendo com o seu plantel de peixes? Então, essa questão da busca de informações na piscicultura é essencial. A piscicultura é realmente uma caixinha de surpresa e, como meu bom pai sempre me fala, ele tem mais de 50 anos de experiência na área, todos os dias ele está aprendendo. Então a gente tem sempre essa abertura de tentar aprender cada dia mais. Cada espécie tem um tipo de doença, os desafios vão se modificando de acordo com densidades, de acordo com o tipo de sistema que a gente trabalha. Então é um constante aprendizado. A gente busca informações muito com os nossos colegas produtores, mas principalmente com a Embrapa. A Embrapa hoje nos dá um suporte incrível em termos de publicações, e sempre responde aos nossos chamados. Realmente é incrível poder contar com esse apoio da Embrapa, que hoje está desempenhando um papel fundamental para nós nesse quesito doenças. A gente agora busca mais questão de tratamentos, mais remédios que sejam regularizados, para uso na piscicultura, que hoje são muito poucos. Obrigado, Estevão. O Prosa Rural agradece a sua participação. Eu volto com os colegas aí no estúdio.
sempre muito bom ouvir quem mais se beneficia dos trabalhos da Embrapa e de seus parceiros, o produtor rural. Nesse caso, o piscicultor. Não é mesmo, Macau? Concordo demais, Juliana. Nada faria sentido se o que a pesquisa gera de conhecimento não chegasse lá na ponta, no dia a dia do produtor. Essa é a principal razão do trabalho da Embrapa e de seus vários parceiros. E tem uma infinidade de pratos que podem ser montados com peixe. O que não falta é variedade de espécies no Brasil. Vale a pena, Juliana. E sempre é bom lembrar que peixe é uma carne bastante saudável. Portanto, precisamos comer com mais frequência. Exatamente. E você, caro ouvinte, se ficou com alguma dúvida sobre sanidade de peixes, é só entrar em contato com o pessoal da Embrapa em Palmas. O DDD é 63 e o telefone é 3229-7800. Não conseguiu anotar? Eu repito para você. DDD 63. Telefone é o 3229-7800. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o nosso serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado que nós teremos o maior prazer em respondê-lo. Momento Ciência e Tecnologia. Olá, minha gente! Este é o Momento Ciência e Tecnologia, um espaço dentro do Prosa Rural para você ficar sabendo do que está acontecendo com relação às perspectivas da pesquisa da Embrapa. E hoje trazemos a seguinte novidade. Nova cultivar de amoreira preta sem espinhos aumenta em 30% a eficiência da colheita. Desenvolvida pela Embrapa Clima Temperado, que fica em Pelotas, no Rio Grande do Sul, a BRS Carajá é considerada a melhor cultivar dentre as cultivares sem espinhos, desenvolvidas pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa. São muitas as vantagens. A BRS Carajá possui ciclo antecipado em alguns dias, se comparada à cultivar Tupi, que é a mais plantada do Brasil. Possui fruto com sabor menos amargo, adapta-se bem às regiões sul e sudeste do país e a ausência de espinhos dá maior agilidade na colheita, preservando a qualidade do fruto e facilitando o trabalho dos agricultores. Além disso, a nova cultivar é indicada tanto para o mercado industrial como para a venda in natura, sem contar com o potencial produtivo, que é de 1,4 a 2,5 quilos por planta. A BRS Carajá foi registrada em março de 2023 no Ministério da Agricultura e seu lançamento oficial foi no dia 29 de agosto, durante a Expo Inter, na cidade de Esteio, no Rio Grande do Sul. Interessados podem ter acesso a mudas dessa cultivar com os 2 viveiros licenciados, um na cidade gaúcha de Pelotas e o outro em Ipuiuna, no estado de Minas Gerais. Depois de um ano de cultivo, os produtores terão as primeiras frutas de Carajá. Mais informações sobre a cultivar, acesse o site da Embrapa, www.embrapa.br/cultivar/amora. Você ouviu Momento Ciência e Tecnologia. Por hoje vamos ficando por aqui. Até o próximo programa, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária. O Prosa Rural é uma produção da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Roteiro, Clênio Araújo. Edição, Nilo Falcão. Locução, Jorge Macau e Juliana Freire. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Coordenação de produção, Marcos Esteves. Conteúdo, Embrapa Pesca e Aquicultura.
Assunto Federal. O lançamento do primeiro foguete comercial em Alcântara é remarcado para sexta-feira, dia 19. Os detalhes com a repórter Mariana Leite. Minuto Ciência. O primeiro lançamento comercial orbital a partir do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, foi adiado e remarcado para esta sexta-feira, às 3h34 da tarde, horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo YouTube da InnoSpace, responsável pelo veículo. A missão do foguete Rambit Nano, prevista para esta quarta-feira, foi remarcada por decisão da empresa sul-coreana após a identificação de uma questão técnica durante as inspeções finais. De acordo com um comunicado encaminhado à Força Aérea Brasileira e à Agência Espacial Brasileira, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a nova tentativa respeita a janela de lançamento da Operação Spaceward, que permanece aberta até 22 de dezembro. O adiamento não compromete o cronograma geral da missão, que segue dentro do período autorizado para a operação. Reportagem Mariana Leite. Minuto Ciência. Anunciado o resultado do novo PAC Seleções nas modalidades abastecimento de água, áreas urbanas e rurais e esgotamento sanitário. Mais detalhes no boletim Novo PAC, do lado do povo brasileiro. Vamos ouvir. Mais saneamento básico e água tratada em todo o país. Novo PAC, do lado do povo brasileiro. O governo do Brasil anunciou o resultado do novo PAC Seleções nas modalidades abastecimento de água, áreas urbanas e rurais e esgotamento sanitário. Cerca de 11 bilhões de reais serão investidos em mais de 200 propostas cadastradas por municípios e estados brasileiros que agora devem apresentar a documentação aos agentes financeiros. Garantir água tratada, acabar com a escassez hídrica e tratar o esgoto com melhoria da qualidade de vida da população estão entre as prioridades da seleção. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva elogiou o modelo utilizado pelo novo PAC para direcionar os recursos públicos a quem mais precisa. Então, como é que a gente governa um país se a gente não começa a pensar naquilo que é a necessidade primária, primeira e principal das pessoas? O PAC é para dar a gente essa oportunidade. Quer saber mais sobre o novo PAC por todo o Brasil? Acesse o site gov.br/novopac e fique por dentro. Você acabou de ouvir o boletim do Novo PAC. O Boletim Conexão Energia de hoje fala sobre o lançamento do novo plano de outorgas para modernizar o sistema de transmissão, a ampliação de programas de inclusão energética que beneficiam milhões de famílias e o avanço do plano para a mineração de ouro sustentável e sem mercúrio. Vamos ouvir. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia publicou a segunda emissão do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica, o POT 2025. A medida moderniza o acesso ao sistema de transmissão, promovendo a integração eficiente de novas fontes de energia. A nova emissão é motivada pela instituição da Política Nacional de Acesso ao Sistema de Transmissão, a PENACH, estabelecida na última semana. Um dos grandes destaques desta edição vem dos estudos técnicos feitos pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, e pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS. As análises avaliaram a expansão da rede para esse objetivo e apontaram uma necessidade importante: a instalação de compensadores síncronos em pontos estratégicos do Nordeste. O MME reforçou em 2025 o seu compromisso com a inclusão social e energética, ampliando programas de acesso à energia para milhões de famílias brasileiras. Entre as ações estão as políticas públicas Luz para Todos e Luz do Povo. Lançado em julho, o Luz do Povo se consolida como um dos principais programas de combate à pobreza energética, ao assegurar descontos na conta de luz para famílias em situação de vulnerabilidade e ampliar o acesso à energia em todo o país.
O programa Luz para Todos segue como uma das mais bem-sucedidas políticas de inclusão energética do governo do Brasil. A atuação do programa tem permitido que comunidades ribeirinhas indígenas e isoladas tenham acesso à energia contínua pela primeira vez. Só neste ano, o Luz para Todos levou energia para mais de 500 mil famílias no Pará, beneficiando mais de 2,5 milhões de pessoas, com investimentos totais de 6 bilhões de reais. O Ministério de Minas e Energia coordenou, neste ano, a elaboração do Panorama Nacional da Mineração Artesanal e em Pequena Escala de Ouro no Brasil. A iniciativa, desenvolvida em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e financiada pelo Fundo Global para o Meio Ambiente, teve os resultados lançados em julho de 2025. O plano tem como objetivo eliminar o uso do mercúrio na mineração artesanal e de pequena escala, promovendo uma transição responsável e inclusiva que contemple comunidades afetadas pelos impactos ambientais e pessoas que dependem economicamente da atividade garimpeira. A medida reafirma o compromisso do governo do Brasil em conciliar o desenvolvimento mineral com a sustentabilidade. Confira mais matérias do Balanço Anual do MME em www.mme.gov.br. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades. Para pesquisar, estudar, se formar. A aula ficou bem legal! Estou fazendo um curso de inteligência artificial. E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/MEC e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro! Momento Serviço. A Receita Federal lançou um Perguntas e Respostas sobre tributação de altas rendas. Saiba mais com Lademir Filipim. A Receita Federal lançou nesta terça-feira, 16, um documento de perguntas e respostas com orientações sobre a tributação de altas rendas com foco nos lucros e dividendos. O material traz esclarecimentos sobre a aplicação da Lei nº 15.270 de 2025. Nesta versão inicial, o documento aborda principalmente pontos relacionados à retenção do imposto de renda na fonte sobre lucros e dividendos, tema que passa a valer a partir de janeiro de 2026. Segundo a Receita, a prioridade é esclarecer dúvidas que impactam diretamente a aplicação imediata da nova legislação. O órgão informa que o conteúdo poderá ser atualizado ao longo do tempo, com a inclusão de novas perguntas e explicações sobre outros dispositivos da lei, cuja vigência ocorre em etapas posteriores. A Receita Federal destaca ainda que as respostas consideram a atuação de boa-fé dos contribuintes com operações que tenham finalidade econômica, coerência com a atividade empresarial e observância nas normas legais e societárias. O documento completo está disponível para consulta em gov.br/Receita Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Agora tem especialistas, leva atendimentos a quilombolas do Marajó. Vamos saber mais com Dilson Santa Fé. O programa Agora Tem Especialistas realiza até o dia 23 de dezembro um mutirão de atendimento especializado em comunidades quilombolas dos municípios de Salvaterra e Souri, no arquipélago do Marajó, no Pará. A ação prevê a realização de cerca de 3.500 consultas, exames e procedimentos odontológicos em 15 especialidades médicas, como cardiologia, ginecologia, pediatria, psiquiatria e oftalmologia. Ao todo, cerca de 220 profissionais de saúde
participam da iniciativa. De acordo com o Ministério da Saúde, o mutirão atende 13 comunidades quilombolas em uma região marcada por dificuldades de acesso a serviços de média e alta complexidade. Os atendimentos são realizados em espaços públicos adaptados, como escolas e unidades locais. A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS, a AGSUS, e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, por meio de um projeto de extensão universitária. Além das consultas e exames, o mutirão inclui ações de saúde bucal para crianças, atividades educativas, palestras e oficinas culturais, integrando cuidado em saúde e orientação preventiva. Segundo o Ministério, o objetivo é ampliar o acesso à atenção especializada e reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde em regiões de maior vulnerabilidade. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O MEC abriu prazo para que estados e municípios indiquem professores elegíveis ao reconhecimento Mais Professores. Claudimário Carvalho. O Ministério da Educação, o MEC, abriu na terça-feira o prazo para que estados e municípios indiquem professores elegíveis ao reconhecimento Mais Professores. As informações devem ser enviadas pelo Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o CIMEC, até o dia 30 de dezembro, conforme portaria da CAPES. A iniciativa vai premiar 100 mil docentes de escolas públicas com melhor desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, incluindo unidades que atuam em contextos socioeconômicos desafiadores. Nesta edição, os professores selecionados vão receber um crédito de R$ 3.000 para a compra de computadores, notebooks ou tablets. Podem ser indicados docentes que estavam em exercício no ano letivo de 2024, de acordo com o censo escolar. As escolas precisam estar vinculadas às redes públicas de ensino e não podem adotar processo seletivo para ingresso de alunos. O reconhecimento Mais Professores integra o programa Mais Professores para o Brasil, criado para valorizar o magistério e fortalecer a educação pública. Após a validação das informações, o professor deverá solicitar o benefício pela Carteira Nacional Docente do Brasil. O cartão com crédito será emitido pelo Banco do Brasil em operação coordenada pela CAPES. Para mais informações, acesse o site do MEC, gov.br/MEC. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Pesca e Aquicultura divulga a lista de embarcações habilitadas ao subsídio do óleo diesel em 2026. Vamos saber mais com Gilson Santa Fé. O Ministério da Pesca e Aquicultura, MPA, publicou uma portaria que apresenta a relação das embarcações habilitadas e não habilitadas ao Programa de Subvenção Econômica ao preço do óleo diesel para embarcações pesqueiras nacionais em 2026. A portaria reúne 3 anexos. O primeiro traz a lista das embarcações habilitadas. O segundo apresenta as não habilitadas. O terceiro informa as empresas credenciadas para fornecer o óleo diesel. Ao todo, 1.655 embarcações foram incluídas no programa. A medida reforça o apoio à atividade pesqueira nacional e assegura condições de operação para profissionais que dependem do combustível. A íntegra da portaria está disponível para consulta no site gov.br/pt-br/assuntos. Para acessá-la, basta clicar nos temas Pesca Industrial, Amadora e Esportiva, Óleo Diesel e Portarias de Habilitação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. E agora um recado para você saber como participar aqui do Assunto Federal. Manda aí, Thaísa. Olá, ouvintes e radialistas parceiros de todo o país. Aqui quem fala é Thaísa Vitória, da equipe Rádio Gov, e eu tenho um convite para você. Tá com dúvida sobre algum programa do governo federal aí na sua cidade ou na sua região?
Ou quer saber mais sobre algum benefício, obra ou recurso do governo? A gente faz a ponte entre a sua pergunta e a resposta de fontes oficiais. É o quadro Manda Aí. Basta enviar a sua dúvida para o WhatsApp 61 99645 7037. Vou repetir. 61 99645 7037. Manda aí uma mensagem de texto ou de áudio dizendo o seu nome, o nome da sua cidade e estado e a sua pergunta. A nossa produção vai atrás da resposta. Então, não perde tempo, manda aí. E está chegando ao fim o nosso assunto federal. Voltamos amanhã às 4h com a informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil. Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC, de segunda a sexta, às 4h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.